Amém. Amém. Agora você vai aplaudir Jesus. Amém? Em nome de Jesus. Uma boa noite a todos na paz do Senhor Jesus. Vocês estão bem? Estão bem? Cansados? Tem um pessoal aí que emendou durante a tarde, né? Tivemos aqui pela manhã uma Santa Ceia abençoada. Quem esteve pela manhã, diga amém. Valeu a pena estar aqui de manhã? Já tinha um tempo que a Santa Ceia não acabava depois de meio-dia, né? E para a glória de Deus, não por empurrar um culto, mas por entender o culto. Eu louvo a Deus pela vida de cada um de vocês. E parte da tarde ainda teve o spa da Júlia, né? As crianças hoje, aniversário delas não é parabéns mais não, uma Rosineide, é spa das crianças. Falei, aí tem que levar a filha, tem que levar as crianças, fomos lá. Por isso que eles não estão aqui ainda, estão terminando tudo lá e não tinha como ficar sem prestigiar. Porque hoje faz aniversário a Júlia, Azaf, Levi e o Diego, né? 4 fazendo aniversário hoje, graças a Deus. E amanhã a festa continua, amém? Quem vai estar lá com a gente amanhã? Amém. Vai ser bênção. Graças a Deus. Irmãos, Deus gerou o coração. Eu creio em uma palavra liberada, o peso de uma palavra liberada. E conversando com o pastor Suete, que foi muito usado por Deus aqui na parte da manhã, essa campanha está sendo feita lá na nossa sede e tem alcançado famílias. E a gente sempre diz que a unção que nós reconhecemos, nós desfrutamos. E eu creio que em breve, levanta suas mãos em nome de Jesus, você vai declarar: eu e a minha casa servimos o Senhor Jesus. É muito mais do que você retirar uma foto aqui, colocar aqui para ficar em oração. É muito mais do que isso. Deus alcança o inalcançável. Deus chega onde você não chega. Deus faz o que você não faz. Você está aqui nesse momento e Deus está trabalhando lá na sua casa, na sua família, sobre os seus. Hoje você pode estar aqui com uma preocupação no teu coração. Eu não sei onde está o meu filho, eu não sei onde está minha filha, eu não sei como eles estão, mas Deus sabe, Deus vê, Deus cuida e também Deus transforma e Deus resgata. Amém? E tem uma palavra de Deus para a nossa vida nessa noite. Pastor, vai ser quantos domingos? Não sei ainda. Vamos levar essa campanha à frente. Como vai funcionar, irmãos? Você vai vir com a sua família. Pastor, faltou um integrante. A gente não vai registrar esse momento aqui. Queremos registrar o modelo completo da sua família. Pai, mãe, no caso, esposo, esposa, filho, filha. Pastor, será que um dia eu vou conseguir? Quero declarar que você vai, em nome de Jesus. Aos seus olhos pode ser assim, é impossível. Aí eu te pergunto, o que a palavra do Senhor diz? Para Deus, nada. Ele não está falando algumas coisas. Para Deus, nada é impossível. Só para você entender. Eu falei, Senhor, Deus pega essas palavras, irmão Rosineide. E eu creio que você vai viver isso também em nome de Jesus. Aos seus olhos é impossível seus filhos estarem aqui, sua esposa, seu marido estar aqui. Mas para Deus nada é impossível.
Então você vai vir, e quando tiver, todo domingo, pós-culto, vou ter um momento aqui com vocês, juntamente com a pastora. Vamos registrar esse momento, vamos revelar essa foto e vamos colocar, e vamos estar em oração pela sua casa. Não vai ser somente uma visita doente da sua família em estar aqui na igreja para tirar uma foto com você, porque aquilo que nós colocamos no mundo espiritual, Deus ele cuida, Deus ele faz. Amém? Então vamos estar realizando isso. Pastor, não veio hoje, eu perdi. Não, domingo que vem. Pode ser feito pela quinta-feira, mas vai acontecer em nome de Jesus. Amém? Vamos à palavra dessa noite. Evangelho de Mateus, capítulo de número 13, versículo 18. Evangelho de Mateus, capítulo 13. Capítulo 13, versículo 18. Tem alguém lá fora? Dá uma olhadinha lá para mim. Dá uma olhadinha lá. Se você abriu, fica de pé. Vamos ler juntos a palavra do Senhor. Vamos ler o verso 18. Portanto, ouçam o que significa a parábola do semeador. 19. Quando alguém ouve a mensagem do reino e a não entende, o maligno vem e arranca o que foi semeado no seu coração. Este é o caso da semente que caiu à beira do caminho. 20. Quanto à semente que saiu em terreno pedregoso, este é o caso daquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. 21. Contudo, visto que não tem raiz em si mesmo, permanece pouco tempo, quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo a abandona. Quanto à semente que caiu entre os espinhos, este é o que ouve a palavra, mas as preocupações desta vida é o engano das riquezas sufocam a palavra e ela se torna infrutífera. 23. Quanto à semente que caiu em boa terra, fala comigo, boa terra. É o caso daquele que ouve a palavra, entende a palavra, produz uma colheita de 100, 60 e 30 vezes mais. Amém? Curva sua cabeça, por favor. Santo Espírito de Deus, estamos aqui diante da Tua palavra, Pai. Tenhas liberdade para falar o nosso coração. Eu creio que o Senhor está nessa casa, desde a manhã deste dia, onde o Senhor fez grandes coisas nesse lugar. Como foi ministrada a palavra pela manhã, o Senhor recalculou algumas rotas. O Senhor colocou pessoas no caminho novamente. E eu creio que nessa noite agora, depois de uma rota recalculada, teremos, meu Pai, um percurso de caminhada contigo, ouvindo o teu direcionamento e repreendendo tudo aquilo que o inferno tem feito contra a nossa vida. Em nome de Jesus. Amém? Pode sentar, por favor. Quero começar essa palavra liberando algo de Deus para a sua vida. Repita assim comigo: o lugar está fraco, fala, o lugar importa. Isso aqui é muito interessante, que a gente precisa carregar para a nossa vida. A parábola do bom semeador. Coloca lá para mim novamente. Portanto, ouça o que significa a parábola do semeador. Pronto, 19.
Quando alguém ouve a mensagem do reino e não entende, o maligno vem e arranca o que foi semeado no seu coração. 20. Quanta semente que caiu em terreno pedregoso? Fala comigo, terreno pedregoso. Eu te faço uma pergunta. É um lugar apropriado para alguma coisa crescer? É um lugar apropriado para você plantar alguma semente e futuramente ter uma grande colheita? É um lugar próprio para isso? Sim ou não? Então eu te faço uma pergunta nessa noite. O lugar importa, sim ou não? O lugar importa, sim ou não? Próximo. Contudo, visto que não tem raiz e si mesmo permanece pouco tempo. Próximo. Quando surge alguma tribulação? 22. Quanta semente caiu entre? É possível a gente plantar alguma semente em um lugar cheio de espinhos? Vai ser possível vingar alguma coisa? Sim ou não? Sim ou não? E eu te pergunto de novo, o lugar importa, irmãos? Pastor, por que você está perguntando se o lugar importa? Porque você é uma semente na mão de Deus. E o lugar que Ele te plantou se chama ICB Xangri-Lá. E é um lugar que você está sendo plantado, está sendo regado e Deus vai te fazer crescer. Você não está aqui por um acaso. Você não caminhou pela rua, olhou, vou entrar aqui e vou ficar. Não, não foi você que escolheu, Ele te escolheu para fazer parte de uma família, para resgatar quem está perdido. Já falei isso aqui uma vez, vou repetir. Eu, pastor Davi, nunca vou alcançar quem é para você alcançar. E você nunca vai alcançar quem eu vou estar alcançando. Juntos, nós temos uma missão de povoar o céu. Amém? Então repita comigo, o lugar importa. Fala, o lugar importa. Quando a semente caiu em boa terra, antes de falar da boa terra, terreno pedregoso, terreno de espinhos, eu te faço uma pergunta. Foi a mesma semente? Sim ou não? Foi a mesma semente? Foi. Em terrenos diferentes? Sim. Porque tem pessoas que falam bem assim, mas tudo que eu faço não dá, mas o que a irmã Rosineide, o que o irmão Ezequiel faz, está dando certo. Ei, querido, coloca algo no seu coração. Não existe semente diferente. Existe lugar diferente. Deus tem te dado a semente. Agora eu te faço uma pergunta. Onde você está semeando a semente que Deus te confiou? Vamos falar aqui durante alguns domingos cerca da sua família, cerca da sua vida, cerca do teu casamento, cerca do teu relacionamento. E a questão toda é, por muitas das vezes a gente já quer ver uma árvore pronta, mas não queremos ter o trabalho de ter um bom lugar para plantar essa semente. Pastor, então eu preciso sair? Não, você precisa cuidar da terra. As pessoas querem um recurso rápido. Qual é o recurso rápido? Se aqui não está dando certo, vou me mudar de bairro, vou me mudar de casa, vou me mudar de igreja, achando que alguma coisa vai estar resolvendo. O Senhor confiou uma terra sobre a sua vida. Quem aqui planta? Levanta a sua mão. Alguém planta aqui? A Silvana foi isso, não sei o que é isso, né? Eu tipo planto, né? Quem planta aqui, gente? Levanta a mão. Tá chegando lá. Você pega a semente e faz assim, acabou? Antes de você colocar a semente, você faz o quê? Você não ouvi, você não jogue semente, plante as sementes. Deus tem confiado coisas preciosas nas suas mãos. E aquilo que é precioso que Ele confiou na tua mão, prepara antes de plantar. E vai chegar o tempo da colheita sobre a tua vida, porque o lugar importa. Eu não digo isso por ser o pastor dessa igreja, mas aqui é um lugar que podemos dizer, é uma terra boa. Você pode dizer isso para o teu irmão? A nossa igreja, a terra é boa. Eu confesso que ouvindo de você, eu tenho dúvidas se ela é boa. Fale de novo, a nossa igreja, a terra é boa.
Então você pode já começar a entender que você não precisa se deslocar para que Deus ele possa trabalhar na sua vida. O que eu estou dizendo que você precisa começar a fazer a partir de hoje, Ele já confiou a semente na sua mão, Ele já te deu as ferramentas. Começa a trabalhar a terra que um dia Ele confiou na tua vida. Amém? E acerca da palavra dessa noite, isso aqui é para a gente entrar na palavra de hoje. Repita assim comigo: quem tem visão não fica prostrado. Essa é a palavra de hoje. Porque tem pessoas que enxergam, mas não tem visão. Tem pessoas que são cegas, fisicamente falando, mas têm visão. Eu quero declarar que nessa noite, as escamas que estão nos seus olhos vão cair por terra, para que você possa começar a enxergar da maneira que o Senhor quer que você enxergue. Porque quem tem visão não fica prostrado. Quem tem visão não fica parado no meio do caminho. Quem tem visão vive as promessas de Deus. Amém? Coloca para mim Evangelho de Marcos 10:46. Que a palavra do Senhor diz: então chegaram a Jericó. Quando Jesus e os seus discípulos, com uma grande multidão, estavam saindo da cidade, o filho de Timeu, Bartimeu, que era, vamos lá, está acompanhando comigo? Que era, não ouvi, ele era, estava sentado aonde? Estava sentado aonde? Fazendo o quê? Fazendo o quê? Essa palavra vai trazer uma reflexão para a nossa vida. Bartimeu, cego. Ele não consegue enxergar como nós estamos enxergando agora. Ele não tem a visão que nós estamos tendo agora de ver um ao outro. Mas a palavra fala alguns pontos que a gente precisa entender. Primeiro, ele era cego. Segundo, ele estava sentado à beira do caminho. E terceiro, ele estava pedindo esmolas. Amém? Até aqui você entendeu? Mas fala assim comigo: Bartimeu estava em um lugar estratégico. Tem pessoas que têm até uma deficiência e ficam no canto. E Bartimeu, ele está na beira do caminho. Bartimeu está em um lugar onde pessoas passam. Bartimeu está em um local. Ouça o que eu vou dizer para você. São chaves de Deus para a nossa vida. Tem pessoas que quando está vivendo algum desafio na sua vida, ela se isola. Ela se coloca em um lugar aonde ninguém consegue perceber essa pessoa. Mas olha que interessante essa palavra que diz: ele estava sentado à beira do caminho. Ou seja, se a irmã Olga está passando, vai ver Bartimeu. Se o André vai passar, vai ver Bartimeu. Pastora Thaís vai passar, vai ver Bartimeu. Por quê? Ele está na beira do caminho. Então repita comigo: Bartimeu estava em um lugar estratégico. Vamos lá? A tua deficiência não vai te isolar. Vou repetir isso para a sua vida. A sua deficiência não vai isolar. Não vai te colocar em um lugar aonde o diabo quer que você fique. Também não estou falando que você vai ficar na beira do caminho pedindo esmola. Não é isso. O que eu estou dizendo é que a sua deficiência, ela vai te projetar a ficar em um lugar estratégico para ver Jesus passar. Amém? Mas não para aqui. Faça melhor. Diga para o seu irmão assim, libera uma palavra de Deus para ele ou para ela. Fala assim: esteja no lugar que a sua semente vai vingar. Esteja nesse lugar, irmãos. Esteja no lugar em que a semente ela vai começar a produzir.
Esteja no lugar. Não é naquele lugar que você vai colocar a mão na sua cabeça, ficar chorando de desespero e de remorso. Não, esteja no lugar aonde a terra é boa, no lugar estratégico, que a tua semente vai vingar. Amém? E Bartimeu, ele está na beira do caminho. Agora coloca para mim, por favor, Evangelho de Lucas 18:38. Vamos ler aqui alguns versículos para a gente entender. Então ele se pôs a gritar. O que é que Bartimeu gritou? Vocês estão pior que Bartimeu. Vamos lá? Mais uma vez. Então ele se pôs a gritar. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Bartimeu, ele recebe uma informação. Bartimeu, ele não estava vendo Jesus. Ele não sabia quem era Jesus, mas ele ouve. Se a tua deficiência é a visão, a tua audição está apurada. Você está ouvindo. Alguém vai passar aqui. Mas sabe o que é interessante, irmãos? Versículo 37. Volta um versículo. Olha o que falaram para o Bartimeu. Disseram-lhe: Jesus de Nazaré está passando. Olha o que falaram para Bartimeu. Jesus de Nazaré está passando. Versículo 38. Então ele se pôs a gritar: Jesus? Não. Mas qual foi a informação que deram para ele? Versículo 37 de novo. Jesus de... Versículo 38. Não era para ele gritar Jesus de Nazaré? Qual a informação que ele recebeu? Quem está passando? Jesus de... Mas por que ele clama? Por que ele grita dizendo assim: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim? Tem um segredo de Deus para a nossa vida aqui nessa noite. Vamos entender. Bartimeu recebe a informação que Jesus está passando. Quantas das vezes você não recebeu a informação que Jesus está contigo? Quantas das vezes você já não recebeu a informação: Deus é contigo, vai nessa tua força, não desanime, não retroceda. Por quantas das vezes você já não ouviu uma palavra do Senhor direcionada à tua vida? E Bartimeu, ele recebe essa palavra. E a questão toda que eu quero liberar para a sua vida nessa noite é: a informação que o cego recebeu foi Jesus o Nazareno, não o filho de Davi. O que eu quero dizer com isso? O segredo de receber o que muitos não recebem é o mesmo cego ver o que ninguém está vendo. Vamos lá. Jesus o Nazareno está passando. Quantas pessoas, pense comigo, viaje um pouquinho na Bíblia comigo. Quantas pessoas não estavam gritando o nome de Jesus naquele momento? Quantas das vezes eu já não falei aqui pregando nesse altar: quer viver milagre, faz Jesus parar. Quer viver milagre, faz o que ninguém faz. Irmãos, Bartimeu entrou no coração de Jesus. Quando Bartimeu fala: filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Você deseja alcançar o que você não alcançou ainda? Faça o que ninguém está fazendo, irmãos. Porque gritar Jesus por Jesus, muitos gritam. Agora, entrar na intimidade de Jesus, poucos são aqueles que estão entrando. Você quer viver a sua família no altar do Senhor? Entra na intimidade do Senhor. Você quer viver um casamento abençoado em Deus?
entra na presença do Senhor, porque é muito mais do que estar dentro de uma igreja participando de um culto, é você alcançar o coração de Jesus. Já preguei, já falei, mas vou repetir nessa noite: multidão por multidão não agrada ao Senhor. Por conta das vezes a gente não lê a palavra do Senhor e a multidão acompanhando Jesus, a multidão acompanhando Jesus, a multidão acompanhando Jesus, e Jesus não cura uma multidão, não porque Ele não possa, porque tem pessoas que estão ali simplesmente para perceber o momento. Eu só quero estar, eu não quero estar envolvido com a glória do momento. Mas Bartimeu, ele alcança o que ninguém estava alcançando. E o que é lindo, que ele recebe uma informação e ele está no lugar. As pessoas que estavam passando chegou para ele e falou bem assim: Jesus de Nazaré está passando. Então isso nos traz a entender o que? Essa multidão já vem caminhando com Jesus e continua do mesmo jeito, querido. Não tem como você ter Jesus na tua vida e a tua vida permanecer do mesmo jeito. E Bartimeu, em questão de segundos, ele muda a sua vida através de uma atitude, coisa que a multidão continuou caminhando e admirou mais um milagre e continuou acompanhando Jesus. Você não foi chamado para acompanhar Jesus para ver milagre, você foi chamado para estar com Jesus e ser mais um milagre. Porque tem pessoas que ficam assim: uau! Deus fez lá na vida do André, Deus fez lá na vida da Adriele, Deus fez lá na vida do Isaías, Deus fez lá na vida do Diego, e vai falando, não, querido, Deus ele quer fazer na tua. Não estou falando que você não tem que se alegrar com o seu irmão, vamos nos alegrar, vamos celebrar sim, mas ele quer fazer na tua vida também. Pastor, então por que ele não faz? Porque falta eu preparar a minha terra. Porque o que eu falei logo aqui no início, queridos? Quem tem visão não fica prostrado no meio do caminho. Bartimeu tinha todas as possibilidades. Eu falei o quê? Bartimeu tinha o quê? Todas as possibilidades de ficar o quê? Ó, tá confortável, gente. Tá ou não tá confortável? Toda hora eu ouço um passo diferente, mais 2 moedinhas na minha mão. Será que deu para fechar o dia de hoje? Será que eu fiz a minha diária de hoje? Até quando você vai querer ficar vivendo aonde Deus ele não quer que você viva? Não faça do lugar que você está a tua aposentadoria, porque Ele tem uma terra melhor para você. E essa terra melhor não é que você vai se deslocar para outro lugar, não. A terra melhor, Ele vai fazer você enxergar que dentro da tua casa é possível ter um lar feliz, queridos. Ele quer que você enxergue que o teu casamento, você não precisa se divorciar e casar com outra pessoa e falar assim: agora sim, eu casei com um homem de verdade, agora sim, eu casei com uma mulher de verdade. Não, Ele pode transformar o teu cônjuge, sim. Ele pode transformar o seu esposo, Ele pode transformar a sua esposa. Às vezes a gente quer um resultado diferente, mas Ele quer mudar o que você já tem. Quando Jesus ele chega numa festa de casamento, acaba o vinho. Jesus poderia falar muito bem, ó, meter a mão no bolso, vai lá comprar. E o que Jesus está falando? Ei, olha aqui para mim, o teu milagre não está lá fora não, ele já está aqui dentro, tu não sabe. Está na hora de você começar a perceber que eu já estou movimentando dentro da tua casa, dentro dos seus, e o sobrenatural já começou a acontecer, e tu está dormindo. A glória do Senhor está sendo revelada dentro da tua casa, porque Ele já deu uma terra para mim, Ele já deu uma terra para você, e vai ser essa terra que vai ser trabalhada, e a semente que Ele confiou na tua mão, você vai plantar, e querido, se prepara, porque vai ser 100, 60 e 30 vezes mais. Pastor, tem como eu não viver isso? Tem, se você ficar prostrado. Mas eu quero declarar que eu estou falando para uma igreja que tem visão. E uma igreja que tem visão não fica prostrado, não fica parado. A igreja que eu estou pregando aqui nessa noite, ela está até sentada. Ela está até na beira do caminho. Mas ela recebe uma informação: Jesus está passando. Ai, irmãos,
Sabe o que eu penso aqui comigo? Quando o Bartimeu, ele está lá, ó, barulho diferente, tem coisa diferente. O que está acontecendo? Jesus está passando. Por quantas das vezes a gente não ouve Jesus está passando? Ah, tá. Depois eu vejo. Depois eu tento. A Bíblia não diz isso, mas eu consigo entender isso, irmãos. Ele está lá no lugar. Jesus está passando. O que é isso, pastor? Se posicione quando você receber a informação dos céus. Porque quando a posição do servo de Deus aqui na terra, ela é manifestada, se prepare para viver. Vou entrar na palavra da manhã dessa igreja. Se prepare para o de repente de Deus. Amém? Amém? Vocês estão aqui? Vocês estão entendendo? Obrigado. Versículo 37. Disseram-lhe: Jesus de Nazaré está. Jesus de Nazaré está. Fala assim comigo: a multidão vê Jesus de Nazaré, o cego, sem enxergar, vê Jesus, filho de Davi. Como quem tem a possibilidade de ver não consegue reconhecer quem era Jesus? Quem que está vendo, tem essa dádiva de enxergar, está caminhando lado a lado com Jesus. Quem é esse que está passando aí? Jesus lá de Nazaré. Irmãos, a palavra não diz como chegou essa informação para Bartimeu. Ele recebe uma informação e libera uma outra palavra. Que aqui está uma chave de Deus para a sua vida. Vamos entender. Atos dos Apóstolos 9:12. Olha o que a palavra diz. Em uma visão, ele viu um homem chamado Ananias chegar, impor-lhe as mãos para que ele voltasse a passagem de Saulo. Quem era Saulo, igreja? Saulo era amigo dos crentes, correto? Saulo era coleguinha dos crentes, certo? Saulo ele era perseguidor dos crentes. Uma certa feita, ele está indo perseguir crentes na beira do caminho, e ele se encontra com o dono dos crentes. Algumas pessoas falam, e Saulo caiu do cavalo. A Bíblia fala que ele cai. Ao cair, quando ele olha para o céu, ele levanta o seu rosto, a Bíblia fala que ele vê uma luz muito forte. E essa luz muito forte faz com que ele pare de enxergar, ele não enxerga mais. E ele ali começa a falar: quem é que está falando comigo? Quem é que está falando comigo? Quem é o Senhor? Quem é o Senhor? E quem está com ele não está vendo nada. Porque aqui tem mais uma palavra de Deus para a nossa vida. Quando Deus aparece para você, o papo é só contigo. Aí você está assim: como o meu irmão que não veio para o culto hoje tinha que estar aqui? É para ele. Não, é para tu. É para mim. É para nós. E Saulo se levanta. Ele estava indo, enxergando, mas no meio do caminho ele fica cego, não enxerga mais. Volta o versículo 10 para mim. Por 3 dias esteve, não comeu. O abençoado que seguia os crentes
agora está fazendo jejum. Olha para o teu irmão aí, vê se ele tem cara que jejua. Pastor, tem não. Irmãos, o Senhor está colocando a palavra no meu coração agora que não é para todos, é para algumas pessoas que estão aqui nessa noite. Está aqui o meu pai, que minha mãe já contou o testemunho dele, demorou 12 anos. A pastora Thaís já contou quanto tempo o processo do pastor Luciano? Quase 5 anos. Alguns irmãos já contaram aqui. Mas eu quero falar algo para você nessa noite. A Bíblia fala que tudo é possível que crê. E você pode entender, humanamente falando, pastor, meu marido não, minha esposa não, meu filho não, minha filha não. Demorou 3 dias para um perseguidor se tornar um dos maiores apóstolos. O que o Senhor quer dizer, pastor? Se posicione em Deus, que aquilo que você acha que é impossível vai ser no estalar de Deus. Vou repetir isso para a sua vida. É de Deus. Como eu falei, vou repetir, não é para todos que estão aqui. Você pode falar assim, pastor, eu não consigo nem ver mais meu filho e minha filha dentro de uma igreja. Vou dizer para você, aquele que matava crente, aquele que perseguia crente, demorou 3 dias para ele se tornar um dos maiores apóstolos. Assim será sobre a sua vida também, em nome de Jesus. A sua família vai estar no altar do Senhor. Vai demorar, pastor? Vai ser rápido. Vou repetir para você, vai ser rápido. Sabe o que é lindo na passagem de Saulo? Ninguém foi evangelizar Saulo. Ninguém, Pamela, foi pregar para Saulo. Ninguém foi levar um folheto para Saulo. Ninguém foi cantar um louvor para Saulo. Porque, queridos, algumas pessoas que estão aqui nessa noite já pregou para o marido, já pregou para o filho, fala da palavra do Senhor todo dia. Pastor, é para me parar? Não, continue. Mas vai chegar um dia que não vai ser mais a tua voz, vai ser a voz de Deus. Vou repetir isso para você. Não vai ser mais a tua voz que ele vai ouvir, não vai ser mais a tua voz que ela vai ouvir, vai ser a própria voz do Senhor. E aquele que perseguia crente, ele não aguentou ficar de pé, ele caiu. Alguns entendem que essa palavra, ele caiu porque o Senhor ia acabar, ia amassar ele. Ah, não é assim não, irmãos. Ele quer limpar. Porque antes do diabo usar, quem criou foi Deus. Deus, ele te conhece. Deus, ele conhece os seus. Ele sabe o potencial que há em você e em toda a sua casa. E o Senhor não quer que você vá enriquecer o cemitério e simplesmente aumentar a porcentagem daquilo que a gente sempre fala, a estatística, número de divórcio, número que pai não entende filho, número disso, número daquilo. Não, eu quero dizer que você vai acabar com essa estatística e você vai falar, eu tenho casamento abençoado, eu tenho um relacionamento com meus filhos abençoado, eu tenho uma casa abençoada. Pastor, isso é possível? Tudo é possível ao que crê. É muito bom a gente pregar, o Senhor vai te dar dinheiro, Deus vai te dar carro, Deus vai te dar casa. Mas, querido, eu estou te falando que Deus vai te dar uma família no altar do Senhor. Isso é só para quem tem fé, fica de pé. Só para quem tem fé. Se tu tem fé, faz isso comigo, ó. Como se você estivesse pegando na mão. Pega na mão. Não é para pegar na mão do teu irmão, não. Pega na mão. Pastor, estou pegando na mão de quem? Da tua esposa que não está aqui. Pega na mão de quem? Do teu filho que você nem sabe onde está.
Pega na mão. De quem, pastor? De quem você achou que o diabo já tinha pego. Pega na mão dele agora. Pastor, o que eu faço? Segura. Quando teve esse momento de Saulo com Deus, queridos, quando ele cai um perseguidor, mas quando ele levanta um homem amado. Eu quero te dizer que a tua guerra não é contra o teu marido, a tua esposa e os teus filhos. A tua guerra é contra todas as potestades do mal. E nessa noite eu quero declarar que assim como Saulo caiu, eles vão cair também e vão levantar uma nova criatura, porque o Senhor, Ele deu para você uma família. Abassori canta lamas. Porque eu pedi para você fazer isso. Coloca a primeira para mim. Jesus está aqui. E canta labassuri cantarás. Olha para mim, irmãos. Quem tem visão não fica prostrado. Pastor, está doendo. Deixa que com ele e com ela Deus trata. Deixa que Deus faz. Olha para mim aqui e vai ser rápido. Sabe o que é lindo aqui? Quando Saulo cai no chão, quem é? Quem é o Senhor? Quem é o Senhor? É o mesmo que ela ficava falando contigo direto. É o mesmo que já pregaram para você. Mas agora a informação não está vindo de terceiros falando quem é Deus. Agora quem está falando contigo é o próprio Deus. E o que é lindo aqui, ele não fala assim, qual o seu nome? A palavra diz, Saulo, Saulo, por que me persegues? Isaías 43, primeiro, eu te chamo pelo teu nome. Sabe o que é lindo, irmãos? Enquanto muitos estão desistindo de Saulo, Deus está recuperando Saulo. Sabe o que Deus está falando para você? Não desista do teu marido, não desista da tua esposa, porque o Deus que resgatou Saulo, vai resgatar eles também. Você crê? Você crê? Pode pôr. Sabe por quê, irmãos? Deus pode tudo. Vou repetir para você. Saulo, Saulo, por que me persegues? Quem é o Senhor? Quem é o Senhor? Versículo 12, por favor. Pode sentar. Jesus está aqui, irmãos. Em uma visão, estávamos falando aqui de uma pessoa que perseguia crente. Mas no meio do caminho o Senhor se revela para ele. No meio do caminho, o Senhor tira aquilo que fazia com que ele chegasse até os crentes. Ele não enxerga mais. Durante 3 dias ele não come, não bebe e ele está cego. Por quantos dias? 3 dias. Em uma visão ele viu um homem chamado, vamos lá, vocês estão aqui? Ele viu um homem chamado chegar, colocar as mãos para que ele voltasse a ver. Olha aqui para mim, irmãos. Receba para a sua vida. Quem tem vida com Deus, quem decide não ficar prostrado, quem tem visão, não estou falando que você enxerga, você precisa ter visão. Para quem tem visão, o Senhor vai te mostrar o que vai acontecer contigo lá na frente. Aqui o Senhor está projetando o futuro de Saulo para ele. Acompanhe comigo. Em uma visão, aqui é Saulo. Ele viu um homem chamado Ananias. Ele viu a pessoa chegando até ele, colocando a mão sobre o rosto dele, e ele voltava a ver. Pastor, o que o Senhor quer dizer com isso?
Receba em nome de Jesus. Quem tem visão, vê os propósitos de Deus. Vou repetir para você. Quem tem visão, vai ver os propósitos de Deus. Amém? Amém? Fala assim comigo. A falta da vista de Saulo não impossibilitou ele de ver Deus. Tem pessoas que enxergam, mas não veem Deus. E eu quero dizer que a partir de hoje você vai começar a ver Deus. E quem ver Deus, vê o seu futuro sendo projetado. Quem ver Deus, hoje, Saulo está caído, cego. Mas quem ver Deus, vê lá na frente um homem chegando até a mim, colocando a mão sobre o meu rosto e eu voltando a ver. Pastor, o que isso tem a ver comigo hoje? A partir de hoje você vai ver. Até nesse momento você falava assim, meu filho e minha filha não prestam mais não. Para eles não dá mais. Mas a partir de hoje você vai começar a ver um homem colocando a mão sobre ele, colocando a mão sobre ela, e as escamas caindo, a libertação chegando, a presença alcançando. Porque aos olhos humanos, queridos, você já tentou, você já fez. Você convida, você evangeliza, você até tenta, você se torna até o chato da história. Né, Rosineide? Pô, toda hora fica falando a mesma coisa. Deixa de ser chato. Depois foi para a igreja, ficou chata. É assim, Rosineide? Muda o disco, muda um pouquinho isso aí, e que não sei o quê. Mas vai chegar um dia que não vai mais ouvir a voz da Rosineide, vai ouvir a voz de Deus falando. E não tem ninguém que resista a ouvir a voz do Senhor e ficar de pé, resistir. Eu não quero saber não, agora quem está falando sou eu. Fala comigo, quem tem visão de Deus, Ele permite eu ver o meu futuro. Pastor, que loucura é essa? Irmãos, em uma visão, ele viu, Saulo viu, um homem chamado Ananias chegar até ele. Irmãos, isso aqui eu fico radiante. Isso aqui eu fico, fala, Senhor, eu quero começar a ver o que vai começar a acontecer. Porque quando eu começar a ver o que vai começar a acontecer, eu já vou começar a pular antes, já vou começar a glorificar antes. Não que eu não faça isso, queridos, mas eu quero dizer, assim como o Senhor, quando nós estamos pregando, nós estamos recebendo. Estou recebendo nessa noite, receba nessa noite, que você possa começar a contemplar o que o Senhor vai começar a fazer lá na frente. Hoje tu está aqui sem um filho, sem a filha, sem o esposo, sem a esposa. Já comece a ver, já comece a enxergar, já comece a contemplar. Pastor, posso ser mais ousado? Seja. Já comece a marcar culto de ação de graça, já comece a celebrar. Pastor, isso é loucura? Não, porque a palavra do Senhor ela é clara quando diz assim, faça a prova comigo. Por muitas das vezes, a sua família ainda não está aqui, porque realmente você foi o chato da história. Não por convidar, é por ele ainda não conseguir enxergar Jesus em você, enxergar Jesus em mim. Pastor, mas eu estou indo para a igreja, Jesus está em mim. Está mesmo? Jesus está em você, sim ou não? Sim ou não? Está em você, né? Ficou aborrecida com André, Adriele. Perdoa ele na mesma hora? Thaís está chateada com o Luciano. Aprontou contigo hoje. Tu perdoa ele agora? Na hora.
Eu só estou falando de perdão. Porque quem tem Jesus nem pensa, eu te perdoo. Sabe por quê? Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. As pessoas precisam ver Jesus em você. Não estou falando que quem perdoa é o bucha da história, é o bobo da corte. Quem perdoa não carrega a culpa. Quem perdoa carrega a presença. Quem perdoa não leva fardo. Quem perdoa leva a paz. Pastor, então, não sei, acho que Jesus então não está comigo não, pastor. Só deu o exemplo do perdão. Tem outras coisas que a gente pode falar de Jesus. Mas eu quero dizer que a partir de hoje vão ver Jesus em você. Que vejam Jesus em você. Porque eu ofereço algo que eu não tenho. Eu prego algo que eu não tenho. Eu quero viver algo que eu não tenho. Aí você me pergunta, pastor, o senhor perdoa fácil? A gente luta, irmão, com a nossa própria carne. Que a vontade da carne é chutar o balde. A vontade da carne é desistir com tudo. Mas tem um propósito maior. Falei e repito, Saulo caiu, não foi para a morte. Saulo caiu para levantar um novo homem. Deus quer levantar um novo você aqui hoje. Para que você chegue dentro da sua casa, para que você chegue no seu trabalho, para você chegar aonde você tiver que chegar. E as pessoas que antes te suportavam, hoje vão começar a te celebrar. Porque suporta você por precisar morar na mesma casa. Mas eu quero dizer que eles não vão mais suportar, não vão mais tolerar, mas vão celebrar. É possível, pastor? Tudo é possível ao que crê. Amém? Quem está entendendo, diga glória a Deus. Fala comigo, Saulo viu o que iria acontecer. 13, por favor. Ananias respondeu. Agora o Senhor não está falando mais com Saulo. Agora Deus está falando com quem ia até Saulo. Senhor, eu tenho ouvido muita coisa a respeito desse homem. E de todo o mal que ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. 14. Ele chegou aqui com a autorização do chefe dos sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. O Senhor, porém, disse a Ananias: vai. Vou repetir para você: vai. Igreja, o vai de Deus, ele mexe com as suas estruturas. O vai de Deus tira quem não quer ter um encontro com Saulo do lugar. O vai de Deus é ou tu vai, ou tu vai. Ué, pastor, tem opção não? Alguém pode ir contra Deus? O que Deus fala com Ananias? Ananias colocou a situação dele. E o que Deus falou? Vai. Esse homem é um instrumento que eu escolhi para levar o meu nome diante dos gentios e dos gentios e dos seus reis, bem como diante do povo de Israel. 16. Mostrarei a ele quanto deve sofrer pelo meu nome. Então Ananias, me ajuda aí, olha para o seu irmão e fala assim: se Deus falou vai, vai logo. Você até pode falar: Senhor, é esquisito lá, camarada lá não presta não, mas vai. O que o versículo aqui diz? Foi.
entrou na casa, colocou a mão, as escamas caíram. Qual foi a visão de Saulo, irmãos? Um homem chamado Ananias vai entrar aqui, vai colocar a mão sobre a minha vida, eu vou voltar a enxergar. E o que acontece um tempo depois, irmãos? Um homem chamado Ananias entra na casa, coloca a mão sobre a minha vida e a minha visão é restaurada. Você está pronto para começar a ver a projeção do teu futuro e você começar a vivê-la? Você está pronto para isso? Mas isso não é para muitos, isso é para poucos. E o que é lindo agora, que a igreja não está cheia, aqui está pouco. Então é para você. É para a gente, é para nós. Me ajuda aí, olha para o seu irmão e fala assim, ó, você vai começar a projetar. Irmãos, isso é lindo demais. A tua deficiência, você já está enxergando o teu milagre. Irmãos, aquilo que tu precisa, você já está começando a ver Deus agir. O Senhor te permite. Mas eu quero te fazer uma pergunta nessa noite. Como você está se vendo? Como você se vê hoje? Hoje, dia 14 de junho, 2026, como você está se vendo? Uma pessoa que a fé já está totalmente esmorecida, ou uma pessoa que o Senhor ainda pode encontrar uma chama, bem pequenininha ainda aí dentro? Como que você vê a sua família hoje? Como que você vê a sua vida financeira hoje? Como você vê a sua área profissional hoje? Como você está se vendo, irmãos? Pensa agora, rapidinho. Você de frente a um espelho do seu tamanho. Você está se vendo. O que você está vendo? Pastor, o maior 7'1" que eu já vi. Estou vendo a pessoa mais cri-cri do mundo. O que você consegue ver, irmãos? Eu não quero que você veja o que Ananias estava vendo. Eu quero que você veja o que Jesus está vendo de você. Ananias queria a morte de Saulo. Deus queria promover Saulo. Aqueles que você está achando que é o final, é o início de uma grande obra que o Senhor quer realizar. Vou dar um exemplo. Pastor, meu marido bebe, fuma, não tem compromisso, não quer saber de nada. Mas você está casada com um futuro pastor e não sabe. Teu filho te dá a volta todo dia. Vamos para a igreja. Meu irmão parece até ninja. Sumiu. Vamos lá, não sei o quê. Sumiu de novo. E daqui a pouco, sumiu de novo. Sabe por que ele está sumindo? Já está te preparando, porque vai ser um evangelista da casa do Senhor. Está onde, meu filho? Estou pregando em tal lugar. Está onde, meu filho? Estou fazendo missão em tal lugar. Ele já está te preparando. Ele já está preparando a sua vida. Preparando com o que, pastor? Você vai ter falta dele, porque ele está preenchendo o reino. Pastor, isso é loucura. Não é não. Tudo é possível que crê. A questão é como que você está vendo. Se você está vendo uma família destruída, assim ela será. Mas se você permite Deus promover para você uma visão projetada do que Ele tem para a sua vida, para a sua casa, prepara, porque um Ananias vai bater na tua porta. Vai colocar a mão sobre a sua vida. E aquilo que você não conseguia ver, tu vai começar a enxergar em nome de Jesus. Vamos retornar para lá, Evangelho de Lucas 18. Perdão, 38. Uma pessoa. Vem cá, André, por favor. Então ele se pôs a gritar. O que ele gritou ali?
fica quieto. E o que ele fez? Ele continuou. Ai, fica quieto. Fica quieto. Tu vai parar, irmão? Você vai parar, irmão? Por que tu parou? Pastor, quando eu paro, quando ele chegar, o que você quer que eu te faça? O mundo é loucura. É doido. Depois que entrou para a igreja ficou maluco. Mas para Deus é o quê? Alguém está entendendo a mensagem que eu estou pregando. Alguém está chegando aonde essa multidão não chegou. Mas olha que lindo, 39. Começaram a repreender. Mas ele gritava ainda mais. Ele gritava mais. Sabe por que o teu grito incomoda? O teu posicionamento incomoda dentro da tua casa. O teu posicionamento incomoda dentro do teu trabalho. O teu posicionamento vai incomodar o inferno. 40. Jesus para. Ordenou que esse homem fosse levado para ele. Vem cá, Luciano, rapidinho. Jesus está longe, irmãos. Jesus para e fala assim, ó, busca ele para mim. Mas por que Jesus falou assim, buscar ele? Porque ele era cego. E quando ele chega perto de Jesus, olha lá, Jesus perguntou, 41, o que você quer que eu faça? Tem pessoas que Jesus está perguntando o que você quer. Espera aí, Jesus, pensando bem. Eu não tenho nada projetado. Eu não sei. Jesus desce aqui hoje, te pergunta, você vai falar o quê? Senhor, dá um trato no meu marido que não está dando jeito não. Dá um jeito nela porque ela está meio doida aí. Não, irmãos. Não é isso não. Quando Jesus chega, ouça isso. Quando Jesus chega, ele chega para resolver. Ele não vai chegar aqui para falar, olha só, você vai ter a visão de um dia, você vai ter a visão de algumas horas. Ele vai chegar para trazer solução para aquilo que o homem não pode fazer. O que é lindo, que Jesus continuou andando, mas Jesus estava ouvindo. O forte dessa palavra é que Jesus não para na primeira, irmãos. Enquanto ele está gritando, filho de Davi, tem misericórdia de mim, Jesus continua andando. Jesus vai andando, mas chega uma hora que Jesus para. Pastor, por que Jesus não parou na primeira? Porque esse Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, está tocando quem está do lado. O teu clamor está contagiando quem está do seu lado. A tua entrega está mandando uma mensagem para dentro da tua casa. Pastor, e se ele não quer? Problema é de quem não quer, mas a mensagem está sendo enviada. Jesus poderia responder rápido na tua vida? Sim, mas pastor, por que ele ainda não respondeu? Porque ele está tratando alguém do teu lado. Mas vai chegar uma hora que Jesus vai parar e vai falar assim, traz ele bem para perto. Jesus podia ir, queridos, mas Jesus falou o quê? Com quem estava do seu lado, vai buscar, porque o ouvido de vocês ainda não estão sensíveis, o meu está. Em todo momento os discípulos são treinados, em todos os momentos os discípulos estão sendo discipulados, mas eles não conseguem aprender, não conseguem entender. E quando ele chega, Senhor, eu quero ver, ele respondeu, 42, Jesus lhe disse, recupere a visão, a sua, vamos traduzir aqui, a tua insistência, a tua entrega, o teu desejo. Porque se no meu primeiro, cala a boca, é mesmo, né?
ficar importunando o Senhor. Deixa ele ir, ele não quis fazer na primeira. Está vendo porque o milagre não chegou? Olha para o teu irmão e fala assim, para de desistir na primeira. Olha bem nos olhos dele e fala assim, grita mais alto. De novo, grita mais alto. Obrigado. Fala, grita mais alto. Para discutir se grita. Agora, para clamar, eu não grito. A minha oração, o diabo consegue falar mais alto que eu. Mas para discussão, o diabo fica quietinho, que fica com medo de mim. Teu esposo, sua esposa precisa ver Jesus em você. Porque você não foi chamado para ficar prostrado, você tem visão. Deus projetou o teu futuro. Deus tem algo para a sua casa, Deus tem algo para a sua família. E essa é a noite que Ele começou a trabalhar dentro das estruturas. Pastor, qual a estrutura? Do meu marido, da minha esposa, dos meus filhos? Negativo. Porque Deus ele não age fora antes de mexer aqui dentro. Ele está tratando com você. Para que você declare, a minha família está firme no altar do Senhor. Não adianta que não vai ser, Deus cuida dele, Deus cuida dela, faz assim, faz assado. Não, Ele vai fazer contigo primeiro. É com você. Porque é muito bom querer olhar para o meu irmão e falar assim, o vidro da janela da tua casa está sujo. Aí o teu vizinho olha para você e fala, limpa a sua primeiro. É muito fácil a gente apontar. Agora a gente olhar a nossa necessidade. Hoje você consegue ver as suas estruturas. Pastor, está tudo assim. Minha estrutura hoje eu estou quase caindo. Mas o Senhor está te plantando a ribeiros, perto de ribeiros de águas. Por que isso? Ele vai te sustentar. Ele vai te fortalecer. Em nome de Jesus. E os que iam passando repreendiam para que ele se calasse, mas ele clamava ainda mais, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Para você entender e a gente concluir a palavra dessa noite. Aquele homem começa a gritar, filho de Davi, assim como o André representou aqui. E as pessoas repreendiam ele. Fala assim comigo. Comigo não. Olha para o teu irmão e fala assim, ó. Não ouça os que passam. Ouça os que ficam. Os que passam estão ali somente para te repreender. Cala a boca. Isso é chato. Esquisito. Fica quieto. Porque incomoda, a tua entrega incomoda. Pastor, e quem fica? É aquele que para e fala assim, ó. Traz ele para cá. Às vezes eu estou ouvindo mais quem está querendo me parar do que quem quer me promover. Eu estou ouvindo mais aqueles que querem a minha morte do que quem quer a minha vida. Então a partir de hoje não ouça mais aqueles que passam. Porque vai passar, querido, tudo passa, tudo passa. Tudo passa, mas as palavras do Senhor não. Vou repetir para você, tudo vai passar, mas as palavras do Senhor não. Então fica com a palavra ela permanece, a palavra ela fica, ela vai estar contigo. Amém? O seu clamor não é para quem passa, é para quem fica. Versículo 41 para a gente acabar. O que você quer que eu faça, Senhor? Eu quero ver, ele respondeu. E o que é lindo nessa palavra, que a multidão que estava repreendendo passou, mas quem ficou, chamado Jesus, liberou uma palavra. Quem passa quer te parar, quem passa quer te desmotivar, quem fica libera uma palavra para você. Quem fica vai falar assim contigo: o que você quer que eu faça? Para de dar crédito para aqueles que não têm nada com Deus.
Para de dar crédito para aquelas pessoas que falam assim, ó, desiste do teu casamento, desiste dos teus filhos, desiste desse teu trabalho. É tão fácil para a pessoa falar desiste. Isso aí são as pessoas que passam. Mas quem fica, fala bem assim para você: resista. Não estou falando para você ser bobo. Não estou falando para você ser aquela pessoa, não é isso não. Porque quem tem propósito entende que tem algo muito maior que o Senhor preparou para você. Amém? Você pode ficar de pé, por favor? Você pode botar a mão na altura do seu coração? Jesus está aqui, irmãos. Santo é o Senhor. Terra. Se você faltava a perceber isso, estou aqui para te dizer uma passagem conhecida por muitos. João 3,16, ele amou o mundo de tal maneira que deu a vida dele por você. Eu estava longe, você estava perto. Irmãos, a circunstância que você está vivendo hoje não vai apagar o propósito de Deus na sua vida. Existe um propósito que o céu já estabeleceu em seu favor. Se você está com a sua família, pastor, não está completa, vá para a sua família agora. Fique próximo à sua família. Pastor, hoje só veio eu. Vai ser através de você que o avivamento vai acontecer. Vamos orar pela sua família. Vamos orar pela sua casa. Vamos orar pelo teu casamento. Vamos orar. Pastor, eu vou concordar? Não, irmão. Você conhece as suas guerras. Apresente para Deus. É momento de clamarmos ao Senhor. Estamos começando hoje, daqui a pouco ali vai estar tudo murado. Vai ter famílias ali que não vai estar nem aqui. Mas nós vamos estar clamando, vamos estar orando. E eu creio que um dia estaremos todos juntos. Não somente orando, mas adorando aquele que começou a boa obra na nossa vida.